Fala galera, meu nome é Ivan Mesquita, eu sou mestre de xadrez, faço parte do corpo docente do grupo chess.com. Eu quero trazer para vocês uma informação muito importante, que é como estudar, como reter o máximo de uma partida comentada. A questão, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, que é importante que a gente busque ver partidas comentadas do próprio autor. Esse é um ponto muito importante, por quê? Porque aí você vai descobrir o que ele pensou, vai ter uma análise mais honesta do que estava passando na cabeça daquele grande mestre. Então tem muitos autores famosos como Botvinnik, Alekhine, e próprio Smyslov, que é uma partida que a gente vai ver hoje dele, Kasparov, que tem análises muito profundas que a gente pode reter o máximo ali, né, daquela partida. Agora, sobre a parte da retenção do conhecimento, antigamente o pessoal ele decorava, né? Aquela coisa ali, vou ter uma prova ali para passar, aí o pessoal decorava para passar na prova e atingir aquela nota, e o que acontecia? É como se fosse um estudo para um vestibular. Você estudava para passar para aquele vestibular, aí você nunca mais tocava naquela matéria, naquele tópico, aí passavam 1 ou 2 anos, e o pessoal falava, pô, mas e aquela matéria, você lembra? Esqueci, né? Eu não sei mais, né, o que aconteceu. Se a gente for levar isso para o xadrez, isso é muito comum. O pessoal às vezes quer estudar o livro ali uma semana, não, acabei o livro em uma semana, aí passa, por exemplo, 2 meses, pô, mas você lembra daquela partida, a primeira partida, os momentos críticos daquela partida? Que partida? Então o que acontece? É importante que a gente busque a retenção, busque realmente reter o conhecimento, né? Então, a pressa é inimiga mesmo da perfeição e do entendimento. Então, por isso que é importante, quando você for estudar, você busque bons autores, pessoas que realmente evoluíram estudando aqueles livros. Então, hoje realmente toda semana aparece um livro, temos muitas informações, a gente tem canais muito bons, tem muitas coisas, né? A informação é muito mais fácil. Mas a retenção, né, você reter, é o ponto principal de um estudo de xadrez. Agora, falando sobre partidas comentadas a gente precisa focar no processo, que é o processo de você, o primeiro, né, como eu mencionei para você, primeiro você ter partidas comentadas do próprio autor, e depois a gente fazer um conceito que era muito famoso na década de 50, 60, que era o lance do mestre. O pessoal gostava muito dessa questão do lance do mestre, colocava um cartãozinho ali e tentava descobrir qual que é o lance que o mestre jogou nessa posição. O que eu faria aqui? O que o mestre jogaria nessa posição? Então esse é o primeiro ponto, que é realmente a gente buscar reter o conhecimento, depois ter partidas comentadas do próprio autor. Outra questão importante é você, dentro dessa análise, procurar o lance do mestre, colocar um cartão e descobrir o lance do mestre. Então é importante que você tenha essa visão mais ativa. Não é só passar a partida, porque isso se torna um processo muito passivo. De você passar a partida e aí você se pergunta, tá, mas o que eu aprendi dessa partida? Aquele momento ele ganhou daquela forma, mas é muito pouco. A gente poderia reter muito mais, né, de uma partida de xadrez. Então a gente precisa se acostumar a ter uma visão mais ativa. Se apropriar mesmo ali da partida, experienciar, e muitas vezes o processo envolve colocar a partida num tabuleiro físico. Eu sou muito adepto a isso, você colocar uma partida comentada e realmente tentar participar daquela partida ativamente a cada lance, compreendendo mesmo o que o adversário fez, por que ele fez esse lance. Tá, e se não poderia ter feito outro? Nessa posição, né, por que ele fez esse e não fez aquele? Então, sempre participando ativamente. Uma análise pode durar até uma semana de uma partida. Tem um grande mestre, se eu não me engano, é um grande mestre armênio, que realmente ele fez um vídeo num canal muito interessante, né, que ele levou uma semana para estudar uma partida, porque ele realmente foi aprofundando nos momentos críticos, ele tinha um problema sobre o xadrez dinâmico, né, então ele começou a aprofundar, até reter o máximo. Ele jogou aquela posição crítica, tentou realmente extrair o máximo de uma partida de xadrez. Kalifman, um campeão mundial da Copa do Mundo, ele leva normalmente 3 horas para estudar uma partida comentada. E muitas vezes o pessoal passa ali 5 a 20 minutos, passa os lances rápidos, já lê ali e já vai para a próxima partida. E acontece muito aquilo.
Passou uma semana, pô, mas você lembra daquela partida? Que partida, né? Então, assim, por isso que a gente precisa agora focar nesses pontos. Reter o conhecimento, lance do mestre, ter uma visão mais ativa, sempre, e no processo que você estiver estudando, estudar partidas do próprio autor. Agora, uma questão específica que eu quero trazer para vocês, para você reter o máximo de uma partida comentada, é também buscar, dentro de uma partida de xadrez, o processo que é um processo chamado de você buscar ali, questionar os lances do mestre, tentar refutar o mestre mesmo. Tá, o mestre aqui, né, o Smyslov falou esse lance, mas será que não teria um lance melhor? Tá, porque muitas vezes vai ter um lance melhor. Se a gente colocar a partida na máquina, por exemplo, ela vai encontrar inúmeros lances ali que poderiam ser melhores ali do que os autores. Então, isso é muito interessante, uma prática muito importante. Você tentar refutar o autor ali do livro. Isso é importante. E para refutar, você tem que estar pensando ativamente. Então, isso é importante. Agora, outro processo também que eu quero trazer para vocês é o processo que normalmente, quando você estiver estudando uma partida comentada, fazendo o lance do mestre, aí você vai lá, acabou a partida. Um processo muito importante é você repassar a partida no seco e tentando entender se não existia algum lance melhor, né, ali dentro da posição. E esse processo de ver a partida no seco está muito voltado a você, primeiramente, você compreender, né, conceituar aquela partida. Tá, aqui realmente ele ganhou por causa disso, aqui ele estava ocupando o centro, aqui nessa posição o ritmo estava dessa forma. Você conceitua, primeiramente, no processo de uma análise própria daquela partida. E o segundo processo é você colocar as análises. E aí que o bicho pega, aí realmente o negócio fica mais puxado, que aí você vai ter que calcular, né, e colocar seus cálculos aí nos momentos críticos, o que você deveria ter feito. Então, ou seja, a gente nota que nesse processo de realmente estudar uma partida comentada, é um processo que tem um método. E um método que ajuda muito a você. Imagina você lá, 10 anos depois, pô, eu lembro daquela partida. Aquela partida, eu até realmente reproduzi várias vezes às cegas aquela partida. Então isso é maravilhoso, né? Quando o entendimento, o conceito, a partida, ela fica gravada dentro de você, né? Então esse que é o processo de você estudar, né, uma partida comentada. Vou mostrar na prática como que seria isso. Claro que aqui vai precisar ser um pouquinho mais rápido, né? Para não ficar um vídeo muito longo. Eu vou mostrar na prática, um pouco por cima, como que seria esse processo. Então vamos lá. Então aqui eu vou entrar agora no Chessbase. Entrando no Chessbase, a gente vai ver uma partida do Smyslov contra o Rudakovsky. É uma partida que foi disputada em 1945. É uma partida muito famosa do Smyslov. E aí a gente vai ver o que aconteceu e como que a gente utiliza, né, esse método em movimento, né? Então vamos lá. Ele começou com o lance C4, C5, cavalo F3, E6, D4, peão captura, cavalo captura. E aqui a gente está entrando numa siciliana, que é chamada de siciliana Chevenin. Algo que eu aprendi também ao estudar partidas comentadas, é que a gente precisa ver a evolução histórica daquela abertura, o que está sendo jogado mais hoje em dia. Então, existe um book que é muito importante, que realmente eu utilizo, que é chamado Book do Yerkes. E esse Book do Yerkes é um book que eu fico tentando descobrir, tá, mas e hoje em dia, o que é mais jogado aqui? Né? Naquela época ali, 1945, ele utilizou a linha do bispo P2, mas qual que é a linha que está tentando refutar a Chevenin? E a gente utiliza o book. Hoje em dia a gente tem um Power Book 2023 e tem também o Book do Yerkes. A gente pode tentar buscar ali, tá, nessa posição, o que está sendo jogado mais aqui? Perfeito. Aí você faz o estudo. Hoje em dia, realmente um lance muito comum contra a siciliana Chevenin é o lance G4. Esse é um lance que realmente a gente vai procurar adquirir a iniciativa, e é o lance que coloca, né, a Chevenin ali muitas vezes em apuros, né? Então tudo bem. Aqui realmente dá para a gente prolongar bastante nessa questão da evolução relacionada à abertura. Dá para a gente colocar várias e várias linhas aqui, mas tudo bem. Aqui a gente não vai aprofundar tanto agora. A gente vai ver o que foi jogado pelo Smyslov. Ele jogou o lance bispo E2 e depois de bispo E7 seguiu o lance roque.
Esse lance bispo E2 é um lance que foi muito famoso, e o Karpov, né, depois, ele realmente colocou esse lance contra praticamente quase todas as sicilianas. Najdorf, Chevenin, Taimanov, volta e meia ele estava colocando o bispo nessa casa de E2. Então, o princípio é que quando você estiver estudando a partida, você vai conceituando, você vai participando, tá? Por que ele colocou o bispo E2? Quais são as minhas referências, né, do lance bispo E2? Aí a gente vai, né, aprofundando quanto a isso. Perfeito. Seguiu aqui roque, bispo E3, cavalo C6, e depois de F4, seguiu o lance dama C7 e dama E1. E aqui o autor ele fala assim, este lance tem, né, dois propósitos, transferir a dama para G3, né, e também liberar a casa de D1 para a torre de A1. Tem esses dois propósitos segundo o autor, o Smyslov, aqui nessa partida e nesse momento ele fala sobre isso. Tudo bem, seguiu o lance agora, cavalo por cavalo, bispo captura e E5. E aqui a gente está vendo que está começando a ter um momento mais crítico. E o ideal é que quando você estiver estudando essas partidas na fase da abertura, que você utilize mesmo o book depois, né? Depois que você estudar a partida, você coloque o book ali para tentar descobrir, será que esse era realmente o lance mais teórico? Será que não existia um outro lance melhor? Então a gente fica buscando evoluir dentro daquele repertório. E aí que a gente entra num ponto também muito essencial. É muito legal assim, a gente estudar partidas comentadas da abertura que a gente joga. Ah, eu jogo Índia do Rei. Opa, bora ver as Índias do Rei do Kasparov, do Gligorik, né? Bora ver essas partidas e vamos ver as partidas comentadas, né? O que eles colocam, né, em movimento. Ah, Najdorf. Ah, beleza, vamos ver ali o que o Kasparov joga, o que está sendo mais jogado nos dias atuais. E ver essas partidas comentadas dentro da abertura que você está jogando. E aí você faz um trabalho mútuo, né? Em estudar a abertura e estudar, por exemplo, aquela partida comentada, né? E aqui ele fala que o avanço deste peão foi o motivo realmente dessa troca do cavalo por cavalo. E realmente ele está querendo ali nessa posição soltar mais as peças com o lance E5. E perfeito. Jogou o lance E5, seguiu o lance bispo E3 e agora bispo E6 é um lance que seria, né, realmente um momento aqui para a gente parar e se perguntar, tá, qual lance que eu faria nessa posição? Normalmente o momento crítico vai ser aquele momento quando acabou, né, quando aparece um diagrama ali no livro, você para e fala, beleza, o que eu vou fazer nessa posição? E aí você começa a conceituar, faz a leitura, tenta entender realmente os elementos mais importantes e começa, né, ter um cálculo nesse momento. Realmente aqui é um momento marcante que pode definir a partida, pode definir um jogador ter mais vantagens do que o outro. Então, nesses momentos que aparece o diagrama, você precisa calcular mais. Precisa realmente aprofundar mais nesses momentos. Então, tudo bem. Aqui, a gente vai passar um pouco mais rápido. O lance foi o lance F5. É o lance mais forte nessa posição. E a ideia central desse lance F5 é conquistar a casa de D5. Normalmente, dentro da siciliana, essa casa é uma casa que está muito em voga, né? Realmente as brancas ficam tentando muito conquistar essa casa através desse ataque, que é chamado de ataque básico, né? Com E4 e F4, para tentar, né, forçar o lance C5 e depois que o lance C5 é jogado, tentar trabalhar essa casa de D5. E aqui a gente tem dois protetores naturais, que é o bispo de casas pretas e o cavalo de casas pretas. E aqui, quando a gente consegue eliminar esses guardiões, a gente consegue ter uma vantagem estratégica, que é o posicionamento de um cavalo, né, dentro de um cavalo, de um bispo, de uma torre, dentro de uma casa fraca, né? Então, seguiu o lance bispo C4, é um momento que tem trocas, então também é um momento crítico. Depois de bispo por bispo, dama captura e bispo G5, finalmente o Smyslov ele consegue posicionar o cavalo no posto avançado. Depois de bispo por bispo e cavalo D5. Sobre casas fracas, existem 4 denominações, né, sobre casas fracas. Uma casa fraca é uma casa que não tem proteção de peões. Segundo, uma casa fraca pode ser um posto avançado. Geralmente está na 5ª e na 6ª horizontal, essas casas fracas, né? Normalmente, o que transforma um posto avançado é o suporte de um peão. A terceira característica é realmente chamada de casa crítica, é quando tem uma disputa por uma casa.
Por exemplo, quando o bispo estava em E6, a casa de D5 era a casa crítica, estava tendo uma luta por aquela casa, e aqui agora a gente tem um vencedor. E o quarto princípio é, por exemplo, se as pretas fizessem um lance dama por C2, depois de torre C1, a gente vai ter a ideia do duplo aqui em C7, então ele não pode fazer esse lance. Mas a ideia desse quarto princípio é chamado de complexo de casas fracas. É quando toda uma coluna está debilitada, ou quando toda uma diagonal está debilitada. Então isso é chamado de complexo de casas fracas. Tudo bem. Então, aqui então ele não pode fazer essa captura dama por C2. O que eu quero trazer para vocês, aqui eu estou passando um pouquinho mais rápido, mas é algo muito pontual, só para a gente não se perder. Primeiro processo, então, a gente vai passando a abertura e vai, nos momentos que acabar, por exemplo, assim, que você não souber, aqui realmente eu não sei como que joga essa abertura, aí a gente para e aí a gente já começa a fazer a questão do lance do mestre. Tá, mas o que eu faria nessa posição? Qual que seria o meu lance nessa posição? E depois, né, depois que você vê essa partida, você acompanha, você traz o PowerBook, traz o IARCS, para quê? Para fazer um processo de evolução histórica daquela abertura. O que está sendo mais jogado aqui, né? Será que as pretas fizeram um lance mais correto, né? Qual que é o lance mais jogado, né? Qual que é o lance que refuta esse lance? E aí você já faz um trabalho orquestrado dentro da abertura. Depois a gente já vai fazendo essa parte da leitura mesmo. Você vai lendo ali o que o autor disse, o que ele está querendo dizer com aquele momento. E, né, você vai também colocando os seus conceitos. Tá, mas o que eu acho dessa posição? Esse é o momento crítico. É muito importante, um processo que eu trabalho com os meus alunos é isso, detectar momentos críticos dentro das partidas. Quando tem trocas, quando tem tensões estruturais e muitos outros momentos críticos. Por exemplo, um deles é quando não tem mais lances naturais para se fazer. Então, às vezes, não vai ter um lance muito natural, que é aquele lance que você melhora uma peça, coloca uma torre na coluna. Quando não tem esses lances naturais, é o sinal verde, normalmente vai ser um momento crítico, para você pensar mais naquele instante. E os livros não têm isso, né? Na verdade, os livros não estão acompanhados assim, esse é o momento crítico, vamos lá, pensa. O livro do Gulko está bem separado assim, livro Lições com o Grande Mestre. Mas a grande maioria dos livros, né, do Smyslov e do Botvinnik, não, ele coloca ali o que ele pensou, na hora, os conceitos que ampararam a ideia dele naquele momento, e aí é lance para frente. Aí ele coloca um diagrama, normalmente no diagrama a gente precisa realmente calcular mais, pensar mais naqueles momentos. E quando a gente aprende a descobrir o que é momento crítico, a gente vai realmente pensar mais nesses momentos críticos, vai realmente elaborar um cálculo dentro desses momentos críticos, porque quando a gente estiver ali no tabuleiro físico, a gente está lá, né, calculando, pensando, a gente coloca um tempo nesse momento crítico, o que eu jogaria nessa posição? E aí você começa a elaborar o quê? Análises, né? Você começa a realmente elaborar sequências. Então, você nota que a preparação de realmente uma partida comentada envolve muito disso, né? De você conceituar por que ele fez esse lance. Qual que é o conceito que ele está utilizando aqui agora, né? Então, assim, a gente começa o tempo todo uma visão mais ativa. Tá, nessa posição. Qual é a sequência que puniria, né, esse lance do meu adversário? Que realmente refutaria, né, o lance do meu adversário. E aí a gente começa a calcular de uma forma, né, precisa ali dentro da partida. Então a gente percebe que no processo de realmente estudar uma partida comentada, envolve pensar ativamente o tempo inteiro. Não é você só chegar aqui, o que o autor falou aqui nesse momento. Isso ajuda, tudo bem, vai ajudar. Mas é importante que você já se acostume a colocar, né, a sua visão, você criar essa identidade artística das suas análises. E é muito bom isso, né? Que depois que você acaba aquela partida, olha a produção que você fez. Olha lá, né, os textos que você colocou, o cálculo que você colocou ali em conjunto. E o processo no final disso tudo é você comparar com as máquinas. Aí você vai lá, compara com as máquinas. Beleza, será que eu estava muito certo? Será que eu errei? Mas esse é o processo. A gente nota, né, você nota que quando a gente faz isso, a gente está participando, né, como se a gente estivesse jogando aquela partida. E aí a gente tem um mestre ali colocando os pensamentos dele, então essa união, né, acaba ajudando muito a gente reter, né, o máximo de uma partida de xadrez, né. Então aqui, depois de cavalo D5, a gente entra no cenário de cavalo bom contra bispo mau. É um cenário muito famoso na literatura. Eu tenho para mim que esse é um dos cenários que normalmente separa o mestre internacional para o mestre FIDE.
E é claro que tem vários outros elementos, assim, a preparação de aberturas, né? Isso é muito relativo, mas eu percebo que normalmente o mestre internacional ele tem um grande domínio sobre esses desequilíbrios de peças menores, né? Peões, casas fracas, e às vezes o mestre feed não tem isso muito condensado ainda, não tem isso muito preparado, né? Mas tudo bem, então seguiu agora o lance bispo D8. Depois do lance C3, a gente entra numa posição que é característica de posição de 2 resultados. Por que posição de 2 resultados? Aqui realmente as brancas têm uma tendência evolutiva de jogar, né, de uma maneira mais... realmente uma tendência de vencer a maioria das vezes. E as pretas estão numa posição mais difícil, uma posição que está ali, né, muito passivo, está muito difícil de dinamizar essa posição. Então por isso que é uma posição de 2 resultados. Uma posição de 3 resultados é aquela posição que tudo pode acontecer. Né? Uma posição que está pegando fogo. Né? Então pode acontecer os 3 resultados. Uma posição de 1 resultado seria basicamente assim. Se o Carlsen estivesse jogando aqui, né, se for uma posição de 1 resultado e você está ganho, mesmo que o Carlsen estivesse na sua frente, você vai ganhar. Né? Mas perfeito. Então aqui, depois do lance B5, o lance foi B3. A gente nota que ele expulsa a dama de C4, e depois de dama C5, rei H1. Seguiu aqui o lance torre C8, torre F3, e aí a gente nota que realmente as brancas têm uma clara intenção de prosseguir um ataque, já que tem uma vantagem no centro, mais peças na ala do rei. A gente percebe, né, que toda a estrutura né, das brancas está apontando para a ala do rei. Seguiu agora rei H8, F6. Aqui a gente nota que começa a ter mais contato entre as peças, então o cálculo começa a ser mais operante nesses momentos, né, que está tendo uma interação, uma conexão das nossas peças com as peças do adversário. Seguiu agora o lance peão por peão. É um lance difícil de fazer, né, mas estava muito difícil a posição aqui para as pretas. Depois de dama H4, a gente nota que já é indefensável ali o roque do adversário. Seguiu torre G8, ele tentou ainda. Cavalo por peão. Torre G7, e depois de torre G3, bispo por cavalo, dama captura bispo, o tema é da cravada, e depois de torre G8, o lance torre D1 é muito forte. A gente nota que o peão de D6 é um peão atrasado, né? Desde aquela tomada de decisão, bispo por cavalo, o peão de D6 ficou mais atrasado, e realmente aqui, depois de D5, surge o lance torre por G7 e torre por D5. Aqui eu passei mais rápido, por quê? Porque esse é um processo que eu quero que vocês façam em casa. Eu quero que vocês peguem essa própria partida do Smyslov. Tem um livro do Smyslov muito bom, que vão ajudar muito vocês a melhorar o jogo posicional. Mas a ideia é o quê? Primeiro, só para a gente não se perder com a base, né, desse tipo de entendimento que eu quero trazer para vocês. Primeiro é a retenção. Você precisa reter todo o conhecimento daquela partida. Né? Você precisa aprofundar mesmo, o máximo que você puder, nas tomadas de decisões. Então, você vai aprofundando, e aí realmente vai chegar um momento que você vai até memorizar aquela partida. E o último processo é isso, você repassar a partida cegas. Mas primeiro, só para a gente não se perder. Primeiro processo é você se preocupar em absorver profundamente aquela partida. Segundo, é você realmente procurar, dentro dessa partida comentada, resolver e ver partidas comentadas pelo próprio autor. Terceiro, a gente precisa procurar utilizar o lance do mestre. Quando que a gente vai utilizar isso? Normalmente quando acaba a fase da abertura, quando você fala, nossa, aqui eu já nem sei como que joga essa abertura. Aí você já começa a utilizar o lance do mestre. E aqui, quando você estiver analisando a partida depois que você passar ali toda a partida, é importante que você utilize o Power Book ou o Book do Yarks para tentar ver a evolução histórica daquela partida. Passou isso, o próximo processo é você realmente ir conceituando junto com o autor por que ele fez isso, por que ele não fez aquilo, qual que é o conceito que está utilizando aqui. E você vai pensando ativamente quanto a isso. Né? É importante que você pense ativamente o tempo inteiro. Por que ele fez esse lance? Qual que é o conceito desse lance? Né? E o próximo passo para a gente sair da superfície de só conceituar é você ir para esse processo das sequências, é o cálculo. Né? O que valida a sua ideia, né, estratégica, a sua validação, né, a sua avaliação estratégica dessa posição? O que está validando?
né, sua ideia central, né? Então, isso é muito importante quando você estiver fazendo uma análise própria. E depois que você fizer todo esse princípio de ler ali o que o autor está falando, participar, colocar suas análises, você vai procurar, então, né, repassar com a máquina. Aí você repassa com a máquina, você vê se você acertou, se você não acertou, quais foram as refutações da máquina sobre o autor, sobre você. E é isso, essa busca ativa vai te ajudar muito a crescer. E o último passo é isso. Já que a gente estudou profundamente a partida, a gente tem que repassar a partida inteira às cegas, com os conceitos que a gente colocou, que o autor colocou, e aí você vai repassando. E o processo muito importante é também, quando tiver as análises, por exemplo, do autor, você buscar ao máximo que você puder, ver aquela análise às cegas, totalmente às cegas. Não movimentar muito o tabuleiro, movimentar mais a sua mente. Então esse é um processo que eu quis trazer hoje para vocês, de como, né, aprofundar, de como você conseguir reter o máximo de conhecimento dentro de uma partida comentada. Então eu voltei algumas vezes para os mesmos temas ali, lance do mestre, né, você procurar retenção do conhecimento, você procurar ali dentro da partida sempre pensar ativamente, nunca, né, só... Mas, assim, uma boa ideia de se você está fazendo o trabalho bem feito ou não, é se você viu a partida em menos de 30 minutos, né? Assim, o ideal seria você ficar ali na partida 1 hora, 2 horas naquela partida para absorver. O foco hoje em dia está muito na quantidade de coisas, né? Então, eu quero acabar um livro para começar outro, mas o ideal é você estudar um bom livro, reter o máximo daquele livro, você relembrar, né, o que eu poderia ter feito dentro daquele livro, e relembrar realmente o conceito daquele livro. E é isso, né? Aquela partida ficar para você gravar dentro, né, de você, para aquilo não passar batido, né? Para não ser só uma partidinha que você passou, aí passou uma semana você não lembra mais. Então, a importância tem que estar realmente nessa retenção do conhecimento, né? De você reter, não, agora eu sei o que aconteceu nessa partida, eu vi quais eram os momentos mais importantes dessa partida, eu vi que realmente teve um momento ali, né, que teve o E5, que teve o bispo por cavalo, para ele colocar o cavalo no posto avançado, teve um cenário de cavalo bom contra bispo mal, nessa posição realmente foi muito interessante o F6 ali, que ele realmente forçou mais, né, ele tinha uma posição de 2 resultados ali na posição, e aí você compara com o computador, você coloca a sua avaliação, você coloca a sua visão sobre aquilo, e a questão não é só conceituar, não é só colocar o texto, é você colocar sequências também. Então esse é o método que eu quero trazer hoje para vocês e eu espero que vocês gostem. Eu vou trazer mais informações, deixa abaixo aqui as recomendações, né, de vídeos que vocês gostariam de receber e eu estou passando para vocês tudo que eu aprendi a respeito disso para ajudar vocês a reter mais ali e a profundidade é melhor que a quantidade, né? Não é estudar várias coisas de uma maneira desordenada. Às vezes é estudar bem feitinho aquela coisa, fazer um resumo, tentar entender, né? Isso que vai trazer a evolução para o seu xadrez. Tá bom? Grande abraço, galera. Até mais.